Fala qual o estudo de hoje. Bom, hoje o estudo nosso é o Evangelho de Mateus. O Evangelho, capítulo 20, versículos de 1 a 16. O texto é os trabalhadores da vinha. Vamos lá, vamos ouvir. Capítulo 20, versículo 1. Pois o reino dos céus é semelhante ao homem, senhor de casa, que saiu ao raiar do dia a assalariar trabalhadores para sua vinha. Depois de ajustar com os trabalhadores um denário por dia, os enviou para sua vinha. E tendo saído por volta da terceira hora, viu outros que estavam de pé na praça, desocupados. E disse a esses: Ide vós também para a vinha, e o que for justo vos darei. E eles foram, novamente saindo por volta da sexta e nona hora, procedeu da mesma forma. Tendo saído por volta da 11ª hora, encontrou outros que estavam de pé, e diz para eles: Por que ficastes de pé aqui o dia inteiro, desocupados? E eles lhe dizem: Porque ninguém nos assalariou. E ele lhes diz: Ide vós também para a vinha. Chegando o fim da tarde, o senhor da vinha diz ao seu administrador: Chame os trabalhadores e paga-lhes o salário, começando dos últimos até os primeiros. Vindo, os da 10ª hora receberam um denário cada um. Vindo os primeiros, pensaram que receberiam mais. Todavia, também eles receberam um denário cada um. Ao receberem, murmuravam contra o senhor da casa, dizendo: Estes últimos fizeram só uma hora, e tu os fizeste iguais a nós, que carregamos o peso do dia e o calor ardente. Em resposta, disse a um deles: Companheiro, não estou sendo injusto contigo. Não ajustasse comigo um denário? Toma e vai-te. Quero dar a este último por tanto quanto a ti. Não me é lícito fazer o que quero com o que é meu? Ou o teu olho é mau porque eu sou bom? Assim, os últimos serão os primeiros, e os primeiros serão últimos. A primeira vez que eu ouvi essa parábola, eu demorei muito a compreender uma coisa. Porque todo mundo ganhou igual. Você pensou na justiça daquele que trabalhou mais, ganhou igual àquele que... Pensou na justiça terrena, na justiça material. Então, mas eu também tinha uma outra visão disso. Aí depois eu aprendi que aqueles lá não desistiram nem na última hora de arrumar um emprego, né? Exatamente. Aí nós vamos ver isso aí, a primeira coisa que assusta a gente, né? Como é que pode o cara primeiro trabalhar, né, o dia inteiro e o outro? E nós vamos ver alguns princípios aí. O que será? Continua. Cara, se for pra acompanhar a minha cara assim, eu levo um susto. Eu jogo que eu estiver segurando com a mão. É sério. E os gatos? Continua. Tá. Então, o que acontece? Vamos dar uma dúvida nisso aí? O que acontece? Aqui nós vamos falar sobre vários fatores para que isso aconteça. Em primeiro lugar, reencarnação. A gente pode falar sobre a reencarnação. Porque um espírito que encarna entre nós, já está muito mais adiantado que nós, a hora dele é muito mais produtiva que a nossa. Sim. É isso? O que ele vai fazer uma hora, nós levaremos às vezes vidas para fazer. É o que a gente, né, pode ver por aí. Outro fator também é essa questão. Bom, isso aí resume tudo, aliás. Tudo está resumido nessa questão, reencarnação. Está tudo resumido aí. Mas outra coisa também que vai acontecer. Geralmente, quando nós também nos sentimos assim, desprivilegiados, que é o que se sentiu esse pessoal que trabalha mais, Muitas vezes, né? e nós, o que é que acontece? Nós reclamamos de Deus, porque ele ou não, etc, etc. Achamos injustiça. É porque
Aí nós achamos que a gente tem que ser recompensado pelo que a gente faz. E não a gente tem que ser recompensado porque Deus achou justo recompensar a gente. Exatamente. Ele não recompensa a gente porque a gente é bom. A gente é bom porque tem que ser bom. Exatamente. Aí, Caio, eu peguei umas colinhas aqui, pra gente ir comentando. Né? Tudo bem. Tá melhor? Tô melhorando. Tirando as ondas. Acho que ela tomou um banho de perfume. Também não, botei pouquinho. O perfume é bom, cheiroso, né? Ele não quer se afastar de mim, tá Não vendo? quero não, quero que você fique preso aí atrás, não dá nenhum. Então, né? O Caio Bachuto coloca aqui uma ideia naquele Parábolas e Ensinos de Jesus. Que existem dois tipos de trabalhadores. O mercenário, Mal está aqui dentro. que também vai trabalhar por dinheiro, e o operário que trabalha, né, por a realização, né, por querer. É o evangelho, é o evangelho. É esse, né? É. Tô pegando pra tu. Ah, já tem? Já. O mercenário, Eu acho que tem esse papel aqui. Olha aqui, eu não sei. Deixa eu ver se é isso. Mas eu tenho esse papel, porque eu acho que eu deixei em casa. Mas eu tenho disso? Tem, acho que tem. Dá uma olhada aí, sim. Não sei. Não sei. Os trabalhos. Eu acho que é esse, ó. Ela tá aqui isolada, não sei não, daqui a pouco chama a gente aí, não é não? É esse. Ah, tá. Você dá uma posição embaixo. No cara tá Eu queria um pouco d'água, você pode me dar água? É, também. tem que pegar lá embaixo. Amigo, você vai ficar com mais coisa tarada. Eu tenho que tomar remédio. Eu tenho que tomar um antibiótico anti-inflamatório, mas é Da minha gente mãe. de quem? Não, Eu depois fiquei eu muito costumo. ruim, muito ruim. Veio correndo? Hã? Veio rápido? Não, eu ando um pouquinho na mão-estar, não. passando tudo da loja. É, Ah, tá. Ah, ué. tá. Pô, tu não fala nada. Eu estou tentando aqui falar, vocês não estão deixando. Safado, safado. Né? Está falando sobre o Caio Bachuto. Peguei uma escola lá no Caibá, acho que é muito interessante. Que ele coloca os trabalhadores, alguns como mercenários e outros verdadeiros operários, não é isso? E daí vai sair outra ideia. Porque não adianta a quantidade do trabalho, mas sim a qualidade. Tá? Você perceber, você fica 50 anos trabalhando na empresa, eu vou dar até um exemplo aqui. Você tem um gerente na tua loja. Durante 20 anos o gerente está lá, olha, desculpa, o gerente está funcionando na tua loja. Durante 26 anos, esse funcionário, 26 anos, né? Esse funcionário está lá do teu lado, vendo tudo que você faz, mas ele nunca moveu uma palha. Ou seja, qual é a qualidade do trabalho desse funcionário? Mas um dia O trabalho dele é esse. Só tomar conta de você. Mas um dia você reserva o seu gerente de aposento, você precisa colocar um novo gerente. Você vai colocar esse novo gerente aí? Esse rapaz, esse funcionário, ficou 26 anos no teu lado parado sem fazer nada como gerente. Não produziu nada. Entendi. Esse que ficou 26 anos não era gerente? Desculpa, eu me enganei no início. Ele era um funcionário. Ficou 26 anos ao teu lado lá na Sem loja, fazer só sentado. nada. Sem fazer nada. Ele não era o gerente. Não, um dia o gerente se aposenta Ah, tá. E Agora você tu explicou coloca- Entendi melhor. já tudo, já. e você resolve ver, será que eu vou colocar quem como gerente? Esse aí você colocaria que tem 26 anos ao teu lado. Ele nunca fez Não nada, faz nunca nada. tomou iniciativa, nunca se prestou a nada. Né? Então, por quê? A qualidade do trabalho dele, péssima. Esse é um exemplo, a gente pode ver milhares de Então, exemplos. mas ele não soube aproveitar as oportunidades nesses 26 anos. É como uma reencarnação mal aproveitada. É porque tem pessoas que acham que porque está ali contratado para fazer só uma função, não pode fazer nem um pouquinho a mais para agradar ou para ajudar o próximo, ajudar no meio do trabalho, né? Porque acha que não é função dele.
Então, mas Isso não é legal. É o que mais nós, tem. nós estamos aqui, né, para cumprir nossa reencarnação. Foi o que eu entendi. Dentro daquelas linhas, nós podemos fazer muitas coisas, não precisamos ficar só Na linha do meio. E quanto mais coisas a gente fizer, eu acredito que a qualidade daquilo a nossa nossa reencarnação vai aumentando. melhorando. Aí o caibachuta, cara enjoado, Mas é mesmo. né? Nossa Senhora. Ele vai e fala, bota isso aí. Nossa, isso aí não fica sem. Cacete. Não, pega esses dois. Dá esses dois. Não, pega só esses dois. Pelo amor de Deus. Lembra você deixar esse copo descartável também, que é mais... Tem tudo lá, só tem que Calma, levar. hoje é o piloto seu. Senta. Então depois, mano. Eu vou tomar Deixa eu botar remédio. pra lá. Quero água. Estamos voltando ao assunto. Tá gelada? Você aí tá com tosse de cachorro. Cara, tá gravando. Não peguei pra todo mundo que você tá com tosse de cachorro. Obrigado, mas espera. Seu amor. Tomar logo. Tá aqui, eu lembrei de baixinho, você. do lado aqui, vai. Quando eu fui bater a raio-x no rosto, na face, eu lembrei de você. Aí tava tudo tomado, testa, bochecha. Vamos lá. Agora vai. Aí, saindo em cima dessa quantidade e qualidade de trabalho, o Caibachuto fala, e na doutrina espírita, dentro do movimento espírita, nas casas espíritas, como é que isso funciona? Imagina. Né? Vamos falar sobre qualidade e quantidade de trabalho. Eu até vou fazer O pessoal Desliguei. valoriza mais a quantidade do que a É, qualidade. do que a qualidade. Eu prefiro a qualidade Eu do que a prefiro Quantidade de qualidade, quanto menos manifestações, gente, quantidade de aparições, de tudo. Mas às vezes uma com qualidade é melhor do que 5 sem qualidade. Você vê só, nós, né, espírita, não é muito chegado a estudo. Praticar, então, nem pensar. A gente só pode fazer uma coisa que a gente conhece. Você está lá na pergunta 629. O que é moral? É a regra de se conhecer o bem e o mal. Se eu não posso. Como é que eu vou escolher o que é bem e o que é mal se eu não sei o que é bem e o mal? conhecimento, né? Não pode estar errando sem saber que está fazendo errado. E achando que está acertando. Infelizmente. Botou um ano aqui? Hum? Botou um ano Não, aqui. eu coloco só Ana. A Alice também eu chamo aqui no. É? No dia, O senhor Roberto passou, estava com o negócio que não pôde vir. Então, veja bem, nós, né, temos que tomar muito cuidado. O Caibachuto, viu, Elisa, essa é para você. E tem gente doutrinando por aí, tudo sem conhecer nada da doutrina. Eu disse, é Elisa, o Caibaba dona canta Elisa. O pior que é. Tinha que sobrar para mim. Porque o Chico tem uma história interessante. O Chico ia incorporar o espírito, não tinha doutrinador. Não, chegou um cara lá pro Chico falando que era o melhor doutrinador do mundo. Aí o Chico sentou e falou, tudo bem, meu filho, olha só, eu vou receber o espírito. E quando ele incorporar legal, você faz o seguinte, não esqueça que eu vou te falar, evangelho nele. O cara, evangelho é a Bíblia nele. Então, quando o Chico incorporou, o cara pegou a Bíblia e deu uma raquetada no Chico, é sério. Achei que o evangelho correu. Entendeu bem? Não viu isso Nele. no nosso lá, não? eu Não, vi. nosso lá não, naquele do Chico. A história do Chico. É, na história do Chico. Então, veja bem, o evangelho nele. Olha só o nível de compreensão do indivíduo. E aí, sobre isso que nós estamos falando aqui, que o Caibarta falou ali, né? E ele continuando. Quer dizer, essa do Espiritismo, né? Vou estar aqui. Bom, olho mal, que ele fala sobre o olho mal que se fala na parábola, são os invejosos. Porque vê que tem alguns, né, os personalistas, os egoístas, que vê que tem alguém acertando, que isto faz um trabalho melhor, que realmente é chato. A gente está dentro de um lugar 10 anos, chega um cara em um mês, toma conta e daqui a pouco já está
um cargo acima do nosso porque tem capacidade. O pior é o cara tem Trabalhador capacidade. da última hora. E quando o cara não tem capacidade, tu ainda fica lá no canto com os outros assim, tá vendo? Puxa saco do patrão. Mas quando o cara tem capacidade, né? Tu não pode falar nada, pô, o cara é bom mesmo. O cara é bom mesmo, tem que aprender com ele. Tem que aprender com ele, né? Então isso aqui o Caibachuto deu essa ideia aqui. Luiz Eliseu Rigonati, no livro Evangelho dos Humildes, ele fala sobre a questão de muitos os chamados, poucos escolhidos. Ele fala sobre várias coisas, eu achei isso muito interessante. Eu estou falando assim, dando uma geral aqui na parábola, tá? Uma geral. E Eliseu fala sobre essa questão de muitos os chamados, poucos escolhidos, sobre essa questão de o Evangelho é para todos, mas nem todos estão preparados para arcarem com as responsabilidades. Porque ser cristão é difícil. Falar eu sou cristão é mole. Ser cristão, quando entra na parte de perdão, a gente consegue perdoar? Não. Né? Mas entra na parte da maledicência, não julgue, não critique. Também não. Não é isso? Difícil. Se alguém te obrigar a andar 1000 passos, 2000 passos, cara, fica em cima da gente, eu mesmo. Que negócio de andar isso aí? Igual você. Hã? Eu falo igual você. Então, veja bem, por isso que são poucos escolhidos, que poucos são humildes, poucos já aceitam essas ideias, já passaram por momentos que aprenderam na caminhada e seguem em frente através. Nós demos um exemplo do Chico, né? O Chico foi, não vou falar a palavra humilhado, porque para ele isso não existe. A palavra humilhação só existe para o espírito inferior, para começar. Pra gente. Nós somos medianos. Não lembro. Nem Fale Aí. por vocês, Daí, por por favor. favor. Né? Isso Sou da mãe do mediano. isso aí. Falem por vocês. Você viu o Nós nos Chico? sentimos humilhados. Nós nos sentimos Fica assim não, oprimidos. minha irmã, vai chegar a sua hora. Qualquer coisa a gente se melinda. Melinda. Aí o que a gente faz? A gente está agora ainda usando a razão. Por dentro está. A razão não. Vamos segurar a onda. Não é a razão. Coração nada. O espírito superior é diferente. Isso para ele é indiferente. O que é que ele olha para a gente? Ai, meu Deus, eu não gosto nem de falar isso. O que é que eu posso esperar melhor dele? Né? Então, os escolhidos, não é porque eles são escolhidos, você não, porque eles já se colocaram numa situação que eles estão preparados para estar lá. E nós, não, né? Agora também o Saião, o Antônio Saião, do livro Elucidações Evangélicas. Nunca fui, né? Mentira não. Não, e ainda tem cabelo no pescoço. Não posso pegar vento não, menino. Saiu? Queimou mesmo. Eu tô com calor. Qual é o meu? Elucidações Sangue quente, Evangélicas, não adianta. Antônio Saião, da FEB. É um livro que eles são rostanguistas, respeitando, tá? O Jesus deles lá é fluídico, etc., mas o livro é bom. Tirando esse negócio de Jesus fluídico, o livro é muito bom, o Saião realmente trabalha legal. Ele foi um dos presidentes ou vice-presidente da FEB aí, na época do Dr. Bezerra de Menezes, né? Você vê que esse livro é bem antigo. Ele coloca umas coisas aqui. Em primeiro lugar, na época de Jesus, vamos lá, quem são os primeiros também aqui na parábola? Vamos Então, colocar a época de deixa eu Jesus. fazer uma pergunta. Nessa atual situação que nós estamos aqui agora, nós seremos os últimos ou nós seremos aquela galera que estava lá no início, ralando? Não, nós vamos chegar aí agora. Tá. Na época de Jesus, quem eram os primeiros? Foi aquele que recebeu a ideia monoteísta. Os primeiros. Começaram com o pós os primeiros que receberam os nomes. Ou seja, tiveram seus primeiros num livro, né, moral, né, que são as leis de Moisés, o Antigo Testamento, a Bíblia. Teve um egípcio, Ramsés, né? Como é que é o nome dele? Akhenaton. Akhenaton foi ele que trouxe a primeira ideia de Deus único. Mas os judeus já trouxeram essa ideia junto com eles, né? E
como eles se achavam detentores disso, para todos eles falavam, somos filhos de Abraão, ser filho de Abraão, tanto que a última palavra que nós estudamos foi do Lázaro e do rico, né? Que Lázaro está no seio de Abraão após desencarnar e o rico não, né? Então eles tinham essa ideia de que eles eram privilegiados, eram os únicos merecedores das graças de Deus. Olha só a ideia. Vamos botar no dia de hoje? No dia de hoje, quem está bem anterior ao Espiritismo? A Igreja Católica, as igrejas protestantes. Então quem são os trabalhadores de última hora? São aqueles que chegaram, né? Os espíritos. Os espíritos. Que É o aceitaram capítulo as 20 do ideias Evangelho, espíritas, né? capítulo 20 do Evangelho segundo o Espiritismo, os trabalhadores da última hora. Mas isso não significa que nós, justamente por sermos trabalhadores de última hora, as nossas responsabilidades são bem maiores em relação aos outros. Nós temos muita responsabilidade com isso. Quando a gente fala Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho, nós não vamos ensinar Evangelho para ninguém, não. Nós não somos bons irmãos, muito ao contrário. Pegando o livro do Humberto de Campos, quando Jesus fala, Ismael, leva meu povo para lá. Onde é que Ismael vai? Nos subterrâneos, nas cavernas da Europa, Márcio na frente, Opa! Elisa, Guiando. né? Diz que era um negócio esquisito. Está escrito lá no livro, né? Aquela fileira de prúpicos, né? Pererê Parará. Imaginamos nós lá nesse rolo também, né? Ex-feudalistas, ex-pessoal da cruzada, ex-pessoal da cruzada, das monarquias, Eu fico Inquisição, na parte das queimadas. né? Tu veio nessa época? Eu acho que eu vi nessa Entendi. época. Então essa turma veio para cá, porque essa turma aparentemente está cansada de guerra. Você vê que o Brasil, apesar de tudo que é coisa que o PVP, agora então essa galera ela é mais suscetível a aceitar as ideias espíritas em suma, porque não querem mais tanto brigar. Não querem mais tanto brigar. Já passaram dessa fase. Então estão bem, pô. Então também, pô. Okay. Já estamos um pouquinho a mais. Mas o problema é o lado moral dessa turma, da qual nós estamos. Né? O problema é isso, é o lado moral dessa história aí. É o lado moral. Porque moralmente, né? Vê as inteligências que tem no Brasil. Nós temos muitas pessoas que dizem que o nosso sistema de educação é muito ruim, é falho, incompleto. Mas nós temos inteligências aqui no Brasil. E a maioria das inteligências é que nem aqui tem um filme que fala a pena que nos usou para o bem, né? Corrompidas. Né? São corrompidas. Então, os primeiros sempre se acham merecedores das graças de Deus. Isso é uma coisa que é interessante. No início, o catolicismo combatia muito o espiritismo. Combateu lá, nós temos o Acto de Barcelona, nós temos aquela lei do Getúlio Vargas que mandou fechar todos os centros espíritas. 1915, 20. E hoje vocês já notaram que está se unindo o catolicismo e o espiritismo, é interessantíssimo. Já tem padre falando de reencarnação É inteira. mesmo. Então é um negócio assim, mais negócio, né? Hoje o nosso problema maior, quer dizer, o nosso não, né? Ainda bem que não chega a nós, mas evidentemente eu vejo alguns irmãos aí combatendo a luz do bandista, que não deixa de ser da área espiritualista mais, né? Bom, outra coisa, vamos lá. Já falamos sobre a reencarnação. Sobre a questão do trabalho da qualidade, nós já falamos, né? E ele fala aqui justamente isso. Os primeiros trabalhadores aqui entraram pelos caminhos tortuosos, né? A Igreja Católica, então, a gente foi estudar. A Igreja Católica tem algo grandioso que ela fez. Ela trouxe a tranca e barranco mesmo, dando tapa, puxão de orelha, queimando, mas a Bíblia chegou até nós, né? Mais ou menos intacta. Então ela tem essa grande porém deles, né? Eles têm esse ponto positivo muito grande, né? Mas para chegar até aqui,
eles te usaram de qualquer meio. Não mediram esforços. Tem que dar puxão de orelha? Tem. Empurrar? Tem. Botar um foguinho? Vambora. Tá? Então, essa aqui foi uma visão que nós fizemos por alto desse texto. Fala alguma coisa? Não, presta atenção. Você está aqui fascinado com essa pessoa. Nossa, eu sou muito bonito, né? Brad Pitt? Não, né? Quando eu estudava, eu tinha que prestar atenção na aula, senão tinha que ficar castigo. Pra Mas perguntar, tem que prestar atenção. O ponto X dessa parábola se chama trabalho. Porque mesmo o cara que começou na primeira hora, se ele conseguiu fazer um trabalho Excelente. excelente, ele não ia ganhar mais que o outro, mas ele ia se adiantar. Vai se adiantar? Vai se adiantar. Na próxima vez, talvez ele já chegue nos últimos horários, porque ele já está capacitado para isso. Então, o ponto-chave dessa parábola é o trabalho, a qualidade do trabalho. Tá? Que é um lance aqui muito interessante também. Quando a gente fala sobre o bônus horas no livro Nosso Lar, Que eu capítulo 22, deixa eu ver se eu acho aqui, 22, isso aqui é milhão. Um bônus hora o nome do capítulo, tá? Eu vou ler aqui que é só um pedacinho. O André Luiz perguntando a dona Laura sobre a questão do bônus hora. Eu tenho explicações aqui maravilhosas e não, vou ler só uma coisinha. Tudo é relativo. Olha aqui a questão em cima, a pergunta. O André Luiz perguntando. Todavia, na parábola, como conciliar semelhante padrão com a natureza de serviço? Ou seja, a Elisa é a diretora, eu sou faxineiro. Como é que vai conciliar o nosso pagamento? Por que vai ser igual, diferente? Como é que vai ser esse conciliar? Tá? O administrador ganhará 8 bônus horas na atividade normal do dia. E o operador do transporte, o motorista lá do Rebus, né? Receberá a mesma coisa? Não é o trabalho do primeiro mais elevado que o do segundo? Aí a dona Laura sorriu. Tadinha. Tudo é relativo. Se na orientação ou na subalternidade o trabalho é de sacrifício pessoal, a expressão remunerativa é justamente multiplicada. Olha só. Então a questão do trabalho, de acordo com eu posso ser o faxineiro e o outro governador do nosso lado. Algumas vezes eu vou fazer um sacrifício muito grande para conseguir realizar aquele trabalho. E de coração, isso vai se pesar muito. E a outra também é a questão moral. Que no trabalho também existe a questão moral. Como é que nós vamos realizar esse trabalho? O que é que está passando na nossa cabeça naquele momento? Qual é o nosso interesse? A gente tem mania de condicionar assim. Eu sou bom, eu faço isso aqui, eu sou bom. Então eu tenho que receber um pagamento por isso aqui que eu faço. Então Deus tem que me conceder uma graça, porque eu sou bom. E é a mesma coisa do bônus hora. Então o cara que é faxineiro e o outro que é diretor. O diretor é bom, ele tem que receber mais que ele é diretor? Não, ele tem que receber aquilo que Deus acha justo para o que ele fez. Não é o que a gente acha, não é uma barganha, não é uma troca, é o que Deus quer dar aquela graça. E não é a gente tem o direito de pedir, a gente tem o direito de pedir sim, mas a gente não tem o direito, quer dizer, a gente não acha, tá gente? A gente continua achando, mas a gente não tem o direito, segundo o que eu li, é mais filosófico o caráter, mas é bem formado isso. A gente não tem o direito de achar que a gente merece uma recompensa por aqui. Né? Então, assim, eu quero muito uma coisa, né? Não vamos dizer uma coisa material, mas uma coisa de vida.
me curar de uma doença, alguma coisa assim. Não é uma questão que eu tenho merecimento e o pai tem que me dar porque eu fiz alguma coisa e eu mereço receber. Ele vai dar porque ele acha esse filho merece. Ele que acha, o filho merece. E em condições, por exemplo, de uma doença, por exemplo, eu estava lendo também, não sei aonde, que eu ainda não decoro as coisas, mas o que eu li, o conteúdo eu gravei, é que até para você receber esse merecimento, você tem que estar disponibilizado para receber ele. Tem que estar preparado para a cura. De repente, determinado tipo de cura não é bom tirar de você. Então, porque tem pessoas que têm necessidades nossas que a própria dor, o próprio desespero nos faz fortes e crescer. Né? Então é muito mais profundo ainda a intenção dessa coisa de merecimento. Vai além do que a gente imagina. Bom, só que a mãe agora, para nós uma pincelada aqui, a mãe do André Luiz vai falar sobre ele, sobre o bônus hora, mais ou menos que a Elisa falou aí. Conhecemos aqui, na maioria das colônias espirituais, que é o capítulo 36 do nosso lar, tá? Conhecemos aqui, na maioria das colônias espirituais, a remuneração do serviço do bônus horas. Nossa base de compensação une dois fatores essenciais, O bônus representa a possibilidade de receber alguma coisa de nossos irmãos em luta, ou de remunerar alguém que se encontra em nossas realizações. Então esse é um fator. Realmente a gente trabalha para ganhar algo. Nós temos o nosso problema de vestir, comer, etc. Viver, sobreviver no corpo. Então, mas isso aqui é um Enem, é um vestibular, para a gente aprender a trabalhar espiritualmente. Então, aquele que está trabalhando na primeira hora, na terceira hora, eles estão nesse aprendizado, assim como nós também estamos. Hoje nós usamos o trabalho para, era remunerado para a remuneração para a sobrevivência. Mas, a partir de um determinado momento, que seria esses da última hora, os trabalhadores da última hora, aqui né? Eles já estavam trabalhando também. Por exemplo, a gente sempre fala, um exemplo que eu gosto de dar legal é o seguinte, sobre Mikhail Gorbachev. Havia uma guerra, uma confusão ucraniana, não era? Rússia não, União Soviética, Estados Unidos, Europa, e chega o Gorbachev. Vamos acabar com isso. Vamos acabar com essa guerra fria, essas fofocas, esse disse-me-disse, negócio de apertar o botão vermelho, telefone não sei aonde. Acabou com a União Soviética, acabou a festa. Não soltou uma bomba, não deu um tapa a ninguém, puxou o orelha de ninguém. Deu foi independência para muitas, né? Hoje foi onde eles não tinha tempo para guerra, tinha tempo para estar atualizando o próprio país. Né? Hoje são países livres, né? Vivem bem, graças a um cara que não deu. Então olha só o valor do trabalho de um homem desse. Ele é um missionário nessa área, na área política. Ele não é um missionário na área da saúde, da educação, ele é um missionário na área política. Ele conseguiu uma coisa sem briga. Agora vamos ver o que a dona... Então nós temos essa questão de trabalhar sobre dois fatores, a remuneração e o fator moral. Aí agora ela vai falar assim, mas o critério quanto ao valor da hora pertence... O critério quanto ao valor da hora pertence exclusivamente a Deus. Então quando esses... Aqui na parábola, o que é que fala o dono da terra, chama o mordomo, chama os trabalhadores e paga-lhes o salário. Ou seja, é ele que está determinando, o mordomo, o pagamento dos salários. É ele que determina o valor. Está bem explícito isso aqui na parábola. Olha só que interessante. O seu Davi é Deus. Os trabalhadores é a humanidade. O mordomo quem? Jesus. Vai lá, esse ali é X, esse ali é isso. Então, a gente vê que é o critério moral que vai determinar isso. E é Deus que determina. Agora vamos ler a paginazinha. Vamos ler a paginazinha do... Agora eu posso mostrar a capa do livro.
Esse aqui é o EAD, o Estudo Aprofundado da Doutrina Espírita, tá? Se livra da febre e nos auxilia aqui no estudo de algumas parábolas, de algumas passagens do Evangelho de Jesus. Não precisa ler o texto evangélico não, porque nós já lemos, né? Pode ler só essa primeira página e já pula para depois do texto evangélico, né? O objetivo desse estudo é explicar sobre a ótica espírita a parábola dos trabalhadores da vinha. Os obreiros que chegaram na primeira hora são os profetas, Moisés e todos os iniciadores que marcaram as etapas do progresso, as quais continuaram a ser assinaladas através dos séculos pelos apóstolos, pelos mártires, pelos pais da igreja, pelos sábios, pelos filósofos e, finalmente, pelos espíritas. Isso está no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 20, item 3. A famosa parábola dos servidores envolve conceitos profundos e, em essência, designa o local dos serviços humanos e refere-se ao volume de obrigações que os aprendizes receberam do mestre divino. Por enquanto, os homens guardam a ilusão de que o orbe pode ser o tablado de hegemonias raciais ou políticas, mas perceberão em tempo o clamoroso engano, porque todos os filhos da razão, corporificados na crosta da terra, trazem consigo a tarefa de contribuir para que se efetue um padrão de vida mais elevado no recanto em que agem transitoriamente. Emmanuel, livro Pão Nosso, no capítulo 29. Ele fala muito interessante. Porque todos os filhos da razão. Porque a raça humana já alcançou um nível intelectual satisfatório. Ela ainda não conseguiu tirar da razão. É isso? Quando nós mudarmos, contrabalancear, aliás, a razão, né, e o coração, os seus sentimentos, aí nós vamos compreender isso aqui que o Emmanuel está falando. Vai haver essa mudança, não haverá mais nada disso, né? Esses preconceitos, essas questões aqui, né, hegemonias raciais, políticas. Bom, vamos pular o texto, Pular acho o que não há texto necessidade de evangélico, ler, que é né? a mesma que a gente tinha lido no Evangelho. É porque eles dizem que quanto mais você repete, é que você entende. Mais interiorismo. Quer mais ler o texto? A gente lê. Não, estou só falando o que eles dizem. Mas é pra gente fazer igual. Eu ontem estava estudando isso, mas eu não estava lendo toda hora esse texto, porque eu já tinha lido 2 vezes. Pelo menos 15. 3 ideias básicas são identificadas. Eu li aqui, eu li no Humberto Roden e eu li no Parábolas e Ensino de Jesus. Não quer ir hoje eu li. 4 vezes. Tem um detalhe que eu não falei dessa questão de horas, né? A questão de horas é o seguinte, a gente vai ver 1/10 hora, 1ª hora, 2ª hora. O dia do judeu é diferente, tá? Ele começa às 18 horas, tá? Porque, por exemplo, quando chega o sábado, que o judeu não trabalha, às sexta-feira, às 18 horas, acabou. Sábado, às 18 horas, começa tudo normal, então o dia do judeu. E a parte do dia, essa questão de contar a 1ª hora, 2ª hora, era relativa à parte do dia, assim que eu falo do sol. Tá? À noite não tem essa contagem, é diferente. Então, sol. tipo assim, a 1ª hora seria 6 horas da manhã. Isso. Aí a partir daí, Até 3, a 3, 3, décima, 3. como é que fala? 1/10 hora, que é, né? Às 5 Sim. da tarde, vai chegar às 6 da noite. Tá? Então isso aí, eu já começo, não sei se vai ter esse comentário, mas acho que não, só para a gente... Acho que 3 ideias básicas são identificadas nesta parábola. O valor do trabalho para o progresso humano, o significado de trabalhador da vinha e o princípio da reencarnação. De maneira geral, tais temas estão desenvolvidos na seguinte mensagem de Henri, ditada em Paris em 1863. Só essa mensagem valia por todo o estudo da parábola,
Está no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 20, tá? Vamos Os lá. obreiros que chegaram na primeira hora são os profetas, Moisés e todos os iniciadores que marcaram as etapas do progresso, as quais continuaram a ser assinaladas através dos séculos pelos apóstolos, pelos mártires, pelos pais da igreja, pelos sábios, pelos filósofos e finalmente pelos espíritas. Quando ele fala pais da igreja, são os papas, né? Não, Não, não tem nada a ver. os fundadores. Tem o Orígenes, tem. Pô, é que eu assim, tem vários. Eusébio, tá, Eusébio de Cesareia, Foram os o precursores próprio do... Santo Agostinho também. Ah, Porque então, na época do início da igreja, Mas esses foram precursores. no início da igreja havia esses Clemente de Alexandria, olha só, são vários nomes. Né? Você vai ver que eles tinham muitas ideias, discutem as cartas de Paulo, discutem o Evangelho. E eles, alguns deles, tem um tipo marciano, mas não é marciano também. Eles vão discutindo, vão tendo ideias, dando ideias, e foi formando, no caso, como eles foram para a Igreja Católica, era obrigado a ir para a Igreja Católica, digamos assim, foi formando o que hoje, na verdade, tem-se da Igreja Católica, porque tem muita coisa boa ali. Muitos deles realmente eram pessoas altamente espiritualizadas. Você vê o Santo Agostinho, a história dele. Ele era playboy mesmo, legal. A Mônica, que era a mãe dele, que é uma santa hoje, Santa Mônica, né, canonizada, era beata. Mas uma vez lá ele quebrou a cara lá com as farras dele, o que fez? Não me lembro bem, não, eu já li a história dele. Aí ele pensou, peraí, você acha que minha mãe está certa? Aí começou a estudar esses padres da igreja aí, né? Esses pais da igreja. Começou a estudar, começou e entrou para a igreja. Foi um dos grandes colaboradores nessa obra do Espiritismo. Além que na época dele, ele também teve um livro dele, que é muito famoso até, né? Eu não me lembro o nome do livro. Eu li esse livro também. Livro muito legal, muita coisa boa ali. Lógico, puxa um pouco uma pitadinha pro lado, né, católico, mas é bom, vamos lá. Últimos chegados, eles aproveitam dos labores intelectuais dos seus predecessores, porque o homem entende herdar do homem e porque coletivos são os trabalhos humanos. Nós chegamos aqui agora, já pegamos os espíritas, ele fala, está pegando todos os trabalhos de todo mundo. sim. Kardec pegou, elaborou a obra e nós estamos pegando, mastigado por Kardec, mastigado por os outros autores da época de Kardec e depois de Kardec e pelo Chico Xavier. Um monte de verdade, Tudo na humanidade, nós se estamos for tudo botar... mastigadinho, cara. Não, até na prática, na humanidade também. A galera que está nascendo agora já está com tecnologia, já está com a saúde melhor. Não, falando na humanidade, E de uma forma geral. Aliás, muitos dentre aqueles revivem hoje, ou reviverão amanhã, para terminarem a obra que começaram outrora. Mais de um patriarca, mais de um profeta, mais de um discípulo do Cristo, mais de um propagador da fé cristã se encontram no meio deles. Porém, mais esclarecidos, mais adiantados, trabalhando, não já na base, e sim na comida do edifício. Receberão, pois, o salário proporcionado ao valor da obra. Da doutrina espírita tem vários nomes aí. É que a gente vê quando escuta falar um ou outro, né? Fulano foi fulano, ciclano foi ciclano, mas tem dentro da doutrina espírita muitos pessoal desses de pés que foram também trabalhadores da primeira hora, só que cresceram, hoje vem aqui, já recebem um salário de acordo, né, proporcional ao que eles estão fazendo. Agora eu vou ler esses pedacinhos, porque senão não vou poder entender o que está para baixo. Interpretação do texto evangélico. Então, é a primeira parte. Porque o reino dos céus é semelhante a um homem pai de família que saiu de madrugada a assalariar trabalhadores para a sua vinha, e ajustando com os trabalhadores a um dinheiro por dia, mandou-os para a sua vinha. A expressão reino dos céus é comum no Evangelho, referindo-se ao estado de plenitude espiritual, que será alcançado de forma ativa, perseverante e corajosa,
jamais como concessão ou graça divina. Segundo a doutrina espírita, o ser humano atingirá esse estado de perfeição por meio do conhecimento e da transformação moral, obtido nas inúmeras reencarnações e no plano espiritual. Vou só uma pitadinha aqui. Se fosse arroz para a gente continuar. Ah, você não consegue. Então, o que acontece é o seguinte, aqui a gente está vendo aqui, inúmeras reencarnações no plano espiritual. A gente está estudando aqui. Né? Um dia desse, a minha mulher falou que eu tenho muito livro, ela falou, eu tenho que desfazer desses livros, enquanto eu estiver encarnado, os livros são meus, eu estou apegado a eles. Tá? Você vai tirar um retrato desses livros, eu vou estar lá no trabalho, mas eu vou aparecer assim nos livros. Tá? Mas quando eu desencarnar, tá? Eu estou fora deles. Você pode dar, vender, botar fogo, porque lá deve ter livros melhores, não vai Isso pegar. aplica a ti também, tá? Né? Que ela falou que também era pegada aos livros. Pois é, você não desencarnar não, eu vou ficar, né? Mas aí o que acontece? Olha só a minha pretensão falar isso. Lá em cima tem livros melhores, eu vou ficar agarrado neles. Dos lá de cima. Continua agarrado, né? Não, olha lá. Mas Eu isso sugiro que a aqui, gente faça umas gavetinhas, umas prateleiras dentro da tumba. Ai, Jesus. mas o problema é o seguinte, a gente pensa, então vou desencarnar, né? Vou fazer o que tem que fazer algum resgate e tal, depois vou estudar, vou trabalhar. Isso E são quando planos vir, agora. Não, não Ó, necessariamente são planos, dessa ordem. São Bam, planos. bam, bam. Eu Chegar vou aqui, vou esperar ser reencarnar de acordada, novo. isso sim, ficar na minha tranquila lá, sem Cadê a Lourdinha na desespero. rede? Tá ali, Pois eu é. botei por causa dela, ela não veio. Aí vamos falar sobre essa questão aí Ela vai assistir a aula da ele. Então, eu botei por Vamos causa falar dela. sobre essa questão do plano espiritual. A gente acha que chegar lá no plano espiritual vai fazer o bambam, vamos fazer acontecer para voltar para cá bem fortalecido. Aqui, encarnado, olha a qualidade de trabalho. Irmão Jacó, quem já leu o livro sabe que é um livro chamado Montei. Irmão Jacó foi um grande trabalhador. Ela chegou a vice-presidente da fé, mas o cara trabalhava demais. Ajudava todo mundo. Desencarna, não tinha luz nem para acender um. O próprio obsessor que ele doutrinou falou, Jacó, você lá falava bonito, tinha tanta luz, não estou falando, cadê tua luz? O próprio obsessor que ele doutrinou. Então ele até fala, irmãos, não se iludam com o que vocês estão fazendo agora. Ele fala no livro, trabalhem, mas trabalhem se doando. E ele até fala que teve muita dificuldade de trabalhar se doando, porque muitos anos de mando, que ele era um cara rico, ele que trouxe o fonógrafo para o Brasil, fundou a primeira, não sei se foi a SAB, que então foi a CBS, uma dessas que ele fundou. Ele é podre, rico, tal. Mas aí a gente pensa, estão falando de um que desencarnou, chegou lá, quebrou a cara. Tá? E passou um livro, fez um livro, escreveu um livro maravilhoso para a gente, que é um livro de espírita para espírita. Espírita trabalhador para espírita. Voltei. Aconselho todo mundo. E com calma. O livro é muito pequenininho, é muito resumido. Mas tem muita Muito assim. coisa para prestar. Agora, segundo, no livro Sexo e Destino, o cara desencarna aqui, ele era advogado aqui encarnado, acostumado a se trabalhar nessa área de família, divórcio, desquite, poderia, filho, tal. Chega lá, ele vai ajudar justamente nessa sessão, né? O livro é extenso, tem muito sobre esse assunto, né? Aquela página famosa sobre o divórcio. Ah. E o que acontece? Ele está lá há 40 anos se preparando para reencarnar. 40 anos, trabalhando. Só que um dia, fala para ele, Neves, você agora tem que tomar conta da tua filha que ela está desencarnando e ela precisa de mais atenção. Ele vem e chamou André Luiz, logo que aí. Por isso que a gente sabe das histórias. Chegando aqui, o Neves era de casa com a filha doente, a filha que era uma santa, Beatriz, e o esposo, né, tremendo safado. Já namorando com a secretária, com a enfermeira. Olha só. Aí daqui a pouco tá ele lá já indignado com aquilo. Olha só, 40 anos no trabalho do bem, lá ajudando casais, intuindo casais para se reconciliar aqui encarnado, aquele trabalho difícil, né? Quando viu a filha dele lá morrendo e o safadão aqui